I'm a firm believer that, like one match can start a forest fire. Para onde eu iria agora com o meu projeto? Eu voltaria, na verdade, eu iria para a Brasilândia. A Brasilândia tanto me deu, eu preciso retornar alguma coisa para ela. We have a very, the weight of negativity about what we can and what we can't change is very heavy. O maior desafio de empreender é acreditar no projeto. Acreditar que a minha ideia faz sentido não só para mim, mas para o resto do mundo também. But I myself believe that if you change the mindset even in one person, that mindset can then replicate. So my name is Megan Powell-Vreeswijk and I'm Senior Commercialisation Fellow at Loughborough University, and I run a department called The Studio, which helps graduates of Loughborough develop their idea into a sustainable and viable business. So we teamed up with Adesampa, so the Loughborough Uni and the Studio teamed up with Adesampa to apply for some funding from the Newton Fund, which is handed out by the British Council and organised by the British Council. And it was to look at how we can support Adesampa in developing an incubation hub. So we've done this at Loughborough and we've got lots of knowledge and experience in how we've done it and what training we provide and what support packages, and we're now wonderfully here in Brazil and sharing our experiences and our knowledge with Adesampa and an amazing bunch of entrepreneurs. Elas eram tão envolventes, tão motivadoras e o curso foi muito bem organizado, assim. Então, por mais que fosse muito conteúdo, né, eram só 4 dias, a carga de conteúdo é puxada, as atividades fazem você fazer uma releitura assim, muito grande de si, do grupo, do projeto e tudo mais. Também é uma coisa que mobiliza, né? Então isso era tão intenso que a vontade era realmente começar de imediato, assim. E a partir dali abriu o meu olho para a economia criativa e hoje eu venho nesse processo de aprimorar essa ideia de se criar um plano sustentável de trabalho mesmo. Eu sou morador da periferia, né? Eu sou da Brasilândia, minha mãe tem a formação de 4ª série e para ela era muito surreal um filho dela tá saindo da Brasilândia, ganhando um intercâmbio para fora do país, por um projeto que ele escreveu, que ele ganha dinheiro e ela não entende muito bem como que é isso, sabe? Lá no intercâmbio, a gente teve contato com empreendedores e mentores de projetos, né? Desde os professores da faculdade de Loughborough até os projetos incubados no The Studio. The studio for me plays a massive role in many ways. So the main thing you get with the studio is you get Meg, who runs it, who's an amazing mentor, you get connections to mentors, and you get a lot of training. Before we joined, we didn't know a lot about insurances, regulations, and how to deal with clients this way and that way, the legalities, and the benefits of it as well, like how much support there is actually out there, but you don't know it because you've had no interest in this sort of thing. Well, Studio connects me to people. All those people who are here are really amazing and very supportive, and our mentor Megan is really the person who can gist you up to go and do the thing you want to do. She empowers you, or those people together we empower us to do great things, to go out and do what we want, and it's just beautiful. I wouldn't be
here if it wasn't for those people and Megan in the studio. If I'm not connecting with people and chatting with people, then I'm not getting that buzz, that passion, and I'm not getting that encouragement. I get a lot of support and encouragement from people around me who are like, wow, I love what you're doing, it's so great. And that helps, particularly when it doesn't pay you. Because I have to work another job to pay the bills, so you end up working stupid hours. So you need that encouragement from people and that belief. Isso ficou muito forte para mim, assim, tem que aproximar, tem que estar junto. E todos os lugares que a gente conheceu eram espaços de economia criativa, né, que fomentava negócios das pessoas e tinha esse espaço físico onde elas estavam conectadas de alguma maneira. É realmente um espaço coletivo onde as pessoas interagem e têm mesmo essa vontade de se autoajudar e de ajudar o próximo, independente se é conhecido ou não, né? Alguns aqui conheceram ontem ou anteontem durante a viagem e se predispuseram a me colocar em contato com outras pessoas e trabalhar coletivamente. Isso é uma força muito grande quando a gente multiplica, né, os nossos conhecimentos. If it's just, one person or two people working on a project by themselves without any support, any kind of experts, you can be very single-minded and you can only think about your own ideas and you think that what you're doing is always the right thing. But when you're working with 10, 12 other businesses, everybody has a different perspective, everybody's got different ideas, different ways of working and different ways of thinking as well. So having those influences is really great and it helps you to kind of break down your boundaries and just be more creative and be a bit more daring as well. É muito bonito, como ia complementando assim de forma muito sutil um negócio do outro. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, você leva para o outro e o outro te ajuda. É tudo muito orgânico, assim, muito fluido o processo de desenvolvimento dos negócios deles. Empreendedor é um cara inquieto, né? Ele é criativo por natureza, basicamente. Então ele fica questionando, ele questiona o tempo todo. Na viagem, quando a gente estava lá, os 5, o tempo todo a gente se questionava sobre o projeto um do outro, sabe? Mesmo que aquilo não fosse um questionamento de curiosidade ou não. É tipo, sabe, eu vi alguma coisa num site ali e eu acho que caberia para você. E a gente tem essa troca muito grande. Eu gostaria muito que a Adesampa continuasse com o intercâmbio. Eu acho que poder ter contato de fato com essa realidade diferente. Eu acho que viver isso lá, eu acho que é um grande diferencial. Mas sair da própria rotina, ter 4, 5 dias ali totalmente focado no seu projeto e dentro de um ambiente assim diferenciado, acho que é um grande ponto do intercâmbio. E aí quando essa barreira é quebrada, você se entende ali naquele espaço e fala, a gente está caminhando num rumo certo, sabe? Só de você pensar na economia da Inglaterra, como que ela se reverteu através da economia criativa, né? Você trazer isso para o Brasil hoje me infla muito em poder continuar trabalhando com isso, assim. 2008, the UK went through a massive crisis. We had a huge recession. Loads of big major corporations started slashing jobs and it was horrific for our economy and for our morale. But interestingly, a really positive movement came out of this. A lot of people were made redundant and instead of going back to what they knew, which is go and find a job to pay the bills, they all went, actually, this is an amazing opportunity for me. And the creative economy absolutely boomed. So many people stepped out of their normal routine and into new opportunities. And this has had a huge knock-on effect. And now the creative industries in the UK is the fastest growing of all industries. Nesse período de crise, eu acho que a solução iria mais para o caminho de ter pessoas com o próprio negócio, aprendendo a fazer esse negócio ser sustentável, porque para os empregos formais, muita dessa estrutura está perdendo espaço para equipamentos, para automação, que eu acho que é um processo natural que tem que acontecer. Não sou contra esse lado. Mas a gente tem uma sobra de mão de obra qualificada que tem condições de fazer o que a máquina não vai dar conta de fazer, que é criar o que ainda não existe.
So even though we've probably got about the same amount of jobs around, they're across different companies, so the jobs are a little bit safer. If one company goes under, then 2 people lose their job, instead of one company and 2,000 people losing their job. So I think that we're shifting balance in how we do business and how we do employment. I think I've been quite surprised by how diverse Brazil is. I didn't realise that, especially, São Paulo is a very diverse place, and there's so many different people with different backgrounds from different countries, but also like the gap between the richest and the poorest. I didn't realise it was such a problem. And from what I've seen here, it feels like people are more willing to come together and work together for a common goal. Whereas I think people in England are a bit more sceptical and questioning. In the UK, people are like this. And they're not so aware. And again, here, the entrepreneurs, when we hear about their businesses, they come from through Vitec, so obviously the criteria is that they're doing something for the city, but it's about they're really aware of their own impact and then also their own power for change. O empreendedorismo na quebrada, ele é um pouco mais latente, eu comecei a perceber isso. Porque como é difícil o seu acesso ao centro, e como é difícil o seu acesso à educação, o seu acesso a todo tipo de entrada para que você entre em algum tipo de mercado de trabalho, você acaba tendo que se virar para gerar renda, para sustentar a sua família, sabe? Então o empreendedorismo, ele é latente na periferia. Só falta o quê? Chegar na periferia, o acesso de como que você maneja o seu empreendimento, saca? And the way Adesampa is trying to show people a different way of doing things and saying, look, you can start your own enterprise and this is how you do it. So equipping people that don't know how to do it with the skills they need. In a similar way to the studio, but obviously it's a very different environment. I would not even think about starting my business if it wasn't for the studio. Because I had no idea, I had no money, nowhere to go to ask for help. So if Megan didn't invite me to the studio, if I didn't meet those people, I would still be probably working for some factory and putting milk on the shelves. So definitely those hubs are empowering because they give you all the knowledge and they give you the tools to make and do, to go out there and be ready for the world. So definitely the hub like that is really important, especially for disadvantaged people. I think it'd be amazing because the thing you need is the community. You need other people around you who are going through the same process as you. So having a hub in places like São Mateus gives people that support network, and that's what you need. So hubs give you a place to go. When you're stuck, you have someone to talk to. Otherwise, you get stuck at home and you go on Google and you find 10,000 questions or 10,000 answers and you don't know what's right, you don't know what the current state is, particularly things like tax laws and various different things like that, it's always changing. Whereas if you've got someone in the office and you just go, oh, haven't you just done this? And they go, yeah, I'll show you. And then within 5 minutes, you've solved it. Lá dentro do estúdio, o que era mais legal era como eles trabalham sem paredes, assim. Então, todos os projetos, mesmo que eles não interliguem em questões de iniciativa, eles estão trabalhando juntos porque não tem parede, sabe? É um grande coworking, assim. You get this family of people that we work with. So everyone in the studio, we regularly work together. E, cara, você vê, eles são muito, muito integrados. O que precisa, aqui em São Paulo, urgentemente, para a galera do Vitec. Se você acompanhar o grupo do Vitec no Facebook, você imaginar essas pessoas trabalhando juntos, pessoalmente, cara, isso ia dar um fruto enorme. Tem, como tem uma incubadora na periferia, sim. Eu acho que se fosse a primeira de São Paulo, o ideal seria uma região mais central para facilitar o acesso de todo mundo. Mas se a gente pudesse ter uma em cada ponta da cidade, aí seria perfeito. Uma incubadora na periferia tem que ser, obrigatoriamente, na minha cabeça, o mais aberto possível. Porque o que falta é o acesso, então as pessoas precisam querer entrar naquilo, não se assustar. Ah, isso daqui é uma coisa onde as pessoas desenvolvem negócios e eu não faço isso. Não, ela precisa ser aberta, precisa ser convidativa. But try and create as open a community vibe as possible. Ensure that everyone is involved in the process of setting it up. Então não adianta só você abrir e venham aqui que está tudo pronto. Não, vamos construir junto. Vamos fazer com que esse processo seja um processo colaborativo, sabe? É isso que eu imagino que seja convidativo. É abrir um diálogo real e honesto, né? Para que a gente quebre esse gelo. Porque depois desse gelo quebrado, cara, a criatividade que vem aí no caminhão é grande. Acho que a gente tem essa cultura
que é assim uma cultura inovadora, empreendedora, criativa, mas que ainda não tem o nome disso, né? Mas tem esse movimento. This idea that we can take things into our own hands, we can take control of this situation that we have right now. You don't have to wait for anyone else to do anything for you. You just do it. An idea is not enough. You have to put idea into life. You have to start doing rather than just talking about doing, because from talking nothing grows, right? The thing I was expecting to get from Brazil, and I feel like I have, was I knew I'd meet more people who have got more of a social passion. I think that's where the heart of this country is. It's about that love and passion. Foi muito bonito também estar com pessoas tão heterogêneas, sabe? Tão diferentes, de mundos tão particulares e distintos do meu. É sempre muito bom lembrar e pensar como foi a viagem. Yeah, I think I'm definitely going to go back to the UK as a improved person. I want to have you on a board, and I want to communicate with you and make your life better and my life better, because I have connection with you. That's how I think my life would be better.